Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos aqui adorando, exaltando o nome do Senhor, adorando ao Senhor com cânticos maravilhosos, entoados por todos os grupos, todos os louvores aqui sentimos a presença do Senhor. Alegres porque estamos mais uma vez para sermos alimentados por Senhor nesta casa. E a palavra do Senhor é o pão que prepara a nossa vida para a eternidade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Hoje continuando, encerrando a ministração que iniciamos, o estudo que iniciamos na quinta-feira passada. Também aproveitando esse momento para justificar a ausência da irmã Nelma, que está em Salvador, acompanhando a irmã Marlene, que está internada ainda lá no Hospital Aliança. Houve uma melhora muito grande, saiu da UTI, já está no quarto, no apartamento, e Jesus está cuidando de tudo. Amém? Glória a Deus. Mateus 22, versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade de oração, apresentemos a irmã Marlene, a irmã Lili, ali do Parque São Francisco, o diácono Irênio e outros servos do Senhor que estão enfermos, que os irmãos presbítero Rosanildo e outros servos e servas do Senhor. E quem mais carece das orações, eu e minha casa careço, o nosso pastor visitante, pastor Ademir, lá do Espírito Santo, não é isso? Que tem o Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo. Pronto. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Quero expressar a minha felicidade e a honra em que o meu Pai Celestial me concedeu pela segunda vez de implantar os meus pés sobre esta casa. Esta casa que é chamada casa de oração. Esta casa que foi edificada sobre uma rocha inabalável, e que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Uma igreja viva, uma igreja imaculada, uma igreja santificada pela graça e a virtude do Espírito Santo. E também quero não deixar de trazer também as conduzências da honra do nosso irmão diácono Joselito. Acho que é Joselito de gravata vermelha ali. Genivaldo. Também o presbítero Derivaldo, dali de Petrolar. O presbítero Djalma. E agora o nosso pastor local ali de Petrolar. E também o presbítero Antônio. Que estes homens e também os nossos nobres irmãs e irmãs ali de Petrolar, que nos abraçou ali, e congregamos durante 2 anos que permanecemos aqui em Alagoinha, na pessoa do presbítero Derivaldo. Fiquei de comprar uma casa na mão dele, mas o dinheiro não deu. Vamos orar mais para que Deus possa nos abençoar. Amém, igreja? E assim agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor juntamente com esta igreja, cada membro, cada partícula que faz parte do teu corpo, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, abrir as janelas e as comportas dos céus e manifestar a virtude, a presença real do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio.
não há impedimento para o Senhor. Não há barreira, não há espaço de tempo e fora de tempo, porque o Senhor é o tempo, o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua graça, a tua virtude em nosso meio, que haja milagre nesta noite, que haja batismo com o teu Santo Espírito, que haja um renovo, que haja manifestação ao qual aqueles que não falam em língua, que possam, Pai Santo, sentir a tua presença e começar a falar em mistério, a profetizar, porque a tua igreja está sobre a tua direção, em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estivemos falando aqui sobre o tema: a quem e a que pertence o nosso coração. Nós falamos aqui sobre o que a Bíblia aparece ou apresenta, o coração, e mostramos aqui, informamos irmãos que a Bíblia apresenta o coração às vezes como órgão do ser humano, mas na maioria das vezes ela apresenta como a natureza interior, também como a mente, o nosso intelecto, o centro dos pensamentos, emoções, desejos íntimos. Aparece também como esconderijo dos segredos do homem, aparece como fonte da vida e também representando a totalidade do nosso ser. E desse tema foi que a gente se fixou, o coração como a totalidade do nosso ser. Mostramos aqui que o Espírito Santo, ele habita na totalidade desse nosso ser, que é no espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, ele ocupa todos os espaços da nossa vida, do nosso ser. Falamos também que a presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, não deixa lacunas, bolhas e reservas que possam trazer dificuldades à nossa comunhão com o Senhor. Ou está ocupado pelo Espírito Santo ou não está. Então não há meio termo. Então não pode haver lacunas onde o Espírito Santo está, no caso, na nossa vida. Falamos aqui, diante de tantas doenças emocionais que estão atingindo, não só a população sem Deus, mas infelizmente muitos crentes, eles estão tomados por doenças emocionais. Muitos crentes procura de psicólogos e outras terapias alternativas, buscando uma resposta para as suas dificuldades emocionais. E falamos aqui também que todas essas doenças, que são as crises existenciais, a depressão, que o Senhor, ele é aquele que cura tudo isso. E o Senhor, ele tem se colocado à disposição para que todos aqueles que sejam alcançados por doenças, não só emocionais, as outras doenças, o Senhor, ele pode curar. Há poder no nome do Senhor Jesus. Falamos aqui também a tentativa da ciência, através da psicologia, de tentar trazer um diagnóstico para as questões hoje de muitas doenças espirituais. E aí, a cada tempo, cada momento, surge um nome novo, um adjetivo para as questões emocionais, que são, na verdade, questões espirituais, ou reflexo dela, dessas questões emocionais. E falamos aqui, que a palavra da vez agora é o pertencimento. Todo canto agora fala em pertencimento, pertencimento. E trouxe aqui o significado que a psicologia traz, que é um sentimento que traz acalento e segurança,
Falamos aqui que esse sentimento aparece diante da certeza individual de pertencermos a algum grupo ou comunidade, seja de família, de amigos ou até mesmo de uma empresa, que é onde mais normalmente vemos essa expressão ser utilizada. Diz mais que o senso de pertencimento é uma ligação psicológica entre o indivíduo e uma comunidade, cuja unidade e permanência fazem sentido para os seus membros. E falamos aqui que para o crente, o crente ele não precisa estar dentro de um contexto de que ele está faltando algo, o sentido de pertencimento, porque o crente tem dono. O crente não anda solto do espaço. Então o crente ele anda com os pés firmados, não anda voando, Eu falei aqui, não anda aí como zumbi. Onde é que eu estou? Não, crente sabe onde está, sabe para onde vai, ele tem o conhecimento de Deus na sua vida, então ele não precisa de pertencimento. Então cuidado com as terapias por aí que vai dizer que você precisa, O crente não é solto, o crente faz parte do corpo de Cristo. Olha aqui, pertencemos uns aos outros aqui, Então nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Falamos aqui e, na verdade, a cura de todas essas doenças, ela está justamente na falta de uma entrega completa, inteira, ao Senhor. Mostramos que o remédio é justamente rever como é que está essa entrega. Eu estou realmente, meu coração pertence ao Senhor, ou meu coração tem bolhas, tem espaços que podem ser preenchidos, podem estar até sendo preenchidos por outros valores, outras coisas que trazem sentido à sua vida, mas que interferem na sua comunhão com o Senhor. Falamos aqui que o povo de Deus andou, por vezes, no Velho Testamento a gente vê isso, o povo de Deus andou por vezes indefinido, como solto. Um dia cria em Deus, no outro dia já estava adorando um bezerro feito, um bezerro feito de ouro. E aí a gente vê, por exemplo, Oséias, o reclamar de Deus, usando o profeta Oséias, no capítulo 10, verso 2, citamos isso aqui, que o Senhor disse que o coração do seu povo estava dividido. Não era um coração que pertencia só ao Senhor. Então, um dia pertencia ao Senhor, no outro dia, o Senhor já não estava naquele coração, não estava como Deus do seu povo. Falamos aqui também de Elias, no reinado de Acabe, e a gente vê o que aconteceu quando Elias ele observou que o povo de Deus estava indefinido entre Baal e Deus, o próprio Senhor. E Elias se propôs, fazer aquela demonstração de revelação quem era o Deus verdadeiro. E é interessante que Elias, ele propôs ao povo, disse: olha, se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui. Porém, não pode ficar indefinido. Mas é interessante, quando ele fez essa colocação e esse questionamento ao povo, o texto vai dizer que o povo nada lhe respondeu. Imagine como o povo estava inseguro. Então, o crente, ele pertence ao Senhor, ele sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui, sabe para onde vai. Glória a Deus. Então o crente tem seu coração definido em Cristo, definido em Deus. Falei também que essa entrega ao nosso Deus é uma entrega de crucificação pessoal com Cristo. Do texto de Paulo, Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. E aí a gente observa que este sentido desta crucificação,
que é uma entrega de vontade completa, da nossa vontade completa a Deus. E foi isso, não é? Foi essa a entrega de Jesus. Ele entregou-se totalmente através da cruz. A cruz foi o ápice, podemos assim dizer, da demonstração desta entrega, não é, à vontade do Pai, que foi a entrega do seu próprio Filho, e Ele mesmo entregou a si. Falamos aqui que, infelizmente, nem todo crente ele faz a vontade de Deus, mas só entrará no céu o crente que tem seu coração rendido à vontade de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E ficamos para trazer hoje, e eu espero que, pela misericórdia do Senhor e sua graça, possamos estar aqui tratando com os irmãos como identificar se o meu coração é totalmente do Senhor. Como identificar se o nosso coração ele pertence completamente ao Senhor. E o primeiro ponto aqui é justamente quando não reside em mim nenhum tipo de reserva do velho homem. Ora, se meu corpo, se eu digo que minha vida, meu coração pertence completamente ao Senhor, então na minha vida ela não pode residir mais nenhum resquício, nada que venha residir. É verdade que a velha natureza ela persiste em querer aparecer, mas Paulo diz que nós não vivemos mais pela carne, pela vontade da carne, pela vontade da velha natureza, mas no domínio do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas enquanto não passarmos pela redenção do nosso corpo, isso se dará, não é, no arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, se nós tirarmos da nossa vida o domínio do Espírito Santo sobre os impulsos da velha natureza, essa velha natureza ela ressuscita, ela reaparece. É preciso então que a gente esteja cuidadoso. Então, se o nosso coração foi dado totalmente ao Senhor, e coração assim como a totalidade na nossa vida, espírito, alma e corpo, então na minha vida, embora seja humano, embora tenha falhas, embora esteja sujeito ao pecado, mas não pode residir. Residir é fixar morada. Então, quando o pecado fixa morada no crente, ou vícios outros que podem conduzir ao pecado, significa que esse coração ainda está com vácuo, está com espaços que não foram preenchidos totalmente pelo Senhor. É aquilo que acontece no casamento, quando o amor ele está ali subentendido ou entendido como uma entrega completa, não pode haver espaços que ocupem os dois corações, porque um coração de um é do outro é do um. Então a gente tem que entender que, da mesma forma, o nosso coração se foi entregue ao Senhor, não pode haver compartilhamentos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele não compartilha, não divide a glória que é devida a Ele. E a glória do nosso corpo pertence ao Senhor, e para isso Ele colocou em nós como vigia, como lá sentado no trono da nossa vida, o Espírito Santo do Senhor. E quem tem o Espírito Santo aqui, glorifique ao Senhor, porque você está no domínio deste ser maravilhoso que é o Espírito de Deus em nós. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é tudo mesmo, Paulo aqui, tudo mesmo na sua totalidade, irmão. Tudo, pensamento novo, olhos novos, visão nova, não é? Ouvido, audição nova, língua santa, não é? Então a totalidade da nossa vida, irmãos, é novo. Então não justifica um crente trazer consigo ainda resquícios, sinais daquilo que era do velho homem, não é?
Volta e meia já aconteceu isso, uma certa ocasião, de uma irmã, que ela doente, essa irmã estava doente para lá, aquelas doenças inexplicáveis. E um dia, passou-se tempo, essa irmã doente, muito estranho. E um dia Deus usou lá um irmão para dar a revelação, dizendo que ela guardava alguma coisa em casa. E não é que guardava mesmo? A irmã tinha sido do candomblé. E ela guardava um vestido que ela dançava lá para o cão. Não sei, coisas do velho homem lá atrás, ela guardou, não se libertou. Então, quando o crente, ou seja, o coração dela estava dividido, e por misericórdia o Senhor adoeceu ela, para que ela pudesse, né, estar sendo socorrida pelo Senhor e o coração dela ser totalmente ocupado pelo Senhor. Então, tem crente, se o crente ele tem algumas manias, alguns vícios que era da vida anterior, significa que seu coração ainda está com lacunas. Tem bolhas no seu coração, e isso pode trazer um prejuízo. E quem sabe já está trazendo, porque eu não acredito que alguém que esteja com esses espaços no coração, ele viva numa plenitude de graça espiritual. Não tem como. Não tem como ele sentir aquela paz que o crente sente, a paz de Cristo, essa paz que o Senhor falou, a paz que excede toda a compreensão. A gente está em guerra, está em perseguição, mas a gente sente aquela paz na alma. Quem está com espaço no seu coração e está ocupado por essas coisas do passado, isso vai trazer, já está trazendo prejuízos à sua vida e ao seu relacionamento com o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4, ele fala também isso. Ele diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Então, quando você vê um crente aí desmantelado, você diz: meu filho, você precisa de novidade de vida. Você precisa deixar Jesus tomar conta totalmente do seu coração. Glória a Deus. E é preciso entender que o nosso coração é assediado por Satanás. Satanás, ele não admite que nos perdeu. Então a gente não pode dar brecha para que ele venha e encontre a casa limpa, né? E aí ele faça a morada e traga ainda mais 7 com ele, e aí está perdida a situação. Mas eu creio que nesta noite o nosso coração que tem dono, aleluia, está totalmente ocupado, né? As tribulações, as tentações vêm, mas o coração está ocupado pelo Espírito Santo do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então ele diz que a totalidade do nosso ser, ela foi alcançada pela nova vida em Cristo. Então tudo que era da velha vida, irmãos, foi descartado e foram removidos, se não precisa ser removido. É interessante que Paulo ele traz, não é, algo interessante em 1 Tessalonicenses 5, 23, quando ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique aí ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica? Era uma igreja jovem, era uma igreja de crentes, era uma igreja de crentes novos, e tinha também crentes mesmo, novos convertidos. Esses irmãos que vieram, eles não estavam totalmente libertos das suas vidas de pecado, da idolatria, e estavam no meio do povo de Deus, congregando naturalmente, mas havia pendências na vida deles. Aí Paulo teve que escrever aquela igreja e diz: olha, é necessário que vocês mudem de vida, e para mudar de vida, vocês precisam ter santificado também, não só o corpo, mas o espírito e a alma. Então, completamente, vocês precisam ser libertos.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, crente em que seu coração pertence ao Senhor Jesus, o espírito, alma e corpo, eles estão livres, libertos, descarregados de toda prática ruim da velha criatura, do velho homem. E é interessante essa sequência que Paulo coloca. Você vê que ele coloca primeiro o espírito, alma e corpo. Eu analisando e pedindo ao Senhor ali a direção, e eu pude entender pela palavra que, por que aparece primeiro o espírito? Porque o espírito é a parte mais sensível à obediência a Deus de todo o nosso corpo. Em Mateus 26, 41, a gente pode ver quando o Senhor ele fala sobre o espírito, o nosso espírito. Ele diz, Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim o texto da palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está falando do nosso corpo, que é aquele corpo que ainda está, né? Ali a natureza está insistindo em possuir, em ter de volta. Em Provérbios 20, 27 também nós vemos algo interessante, que o Senhor ele fala que que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o espírito que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do nosso ser. Glória a Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Quando a gente vai para a sequência da alma, você vai entender que a alma, ela como centro das nossas emoções, das nossas decisões, do nosso comportamento, a alma, ela, portanto, ela é que recebe o maior impacto dos ataques exteriores que vêm de encontro à nossa vida espiritual e que vem através, utilizando nossos órgãos sensoriais, olhos, ouvidos, nariz, língua, pele, no caso o tato. Então através disso aí, a nossa alma ela pode ser contaminada, Às vezes a gente até orienta os obreiros quando falar com as irmãs. Eu estou falando aqui do tato. Às vezes tem irmão que pega na mão da irmã e para largar dá trabalho. A irmã está lá, o sangue de Jesus tem poder por dentro, e o ordinário não solta a mão da irmã. Esse toque é perigoso. E a gente, tudo na vida, os nossos órgãos sensoriais são terríveis. O nosso nariz, o cheiro. Por que é que trabalha-se muito o perfume, a sua essência? Porque o perfume ele desperta muitas reações internas, íntimas. Um perfume pode atrair sexualmente alguém a outro pelo perfume. E o inimigo ele pode utilizar esses órgãos sensoriais nossos, com essas coisas oferecidas, justamente para ocupar nosso coração, para estar ali ocupando uma brecha que por acaso tenha. Mas se não tiver, ele fica insistindo, e a gente tem que fugir de toda aparência do mal. Então a alma, ela, com essas insinuações nossas, externas do corpo, a nossa alma ela funciona como um filtro, uma peneira, um filtro, que quando ele está em funcionamento, quando está funcionando, quando o Espírito Santo está ali, o crente está bem com Deus, a alma ela segura, não deixa contaminar. É interessante isso, ela acaba protegendo o próprio espírito, que é aquele que tem maior aproximação com Deus, como também aquele que está mais vulnerável, que é o nosso corpo. Então a ação da alma, uma alma pura, uma alma guardada por Jesus, o crente consegue, mesmo
tentados em certas situações, ele consegue manter o santuário do Espírito Santo puro. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então o corpo, ele é a parte, acaba sendo também a parte que aflora a saúde espiritual do crente. É o corpo. Então o corpo, ele vai expressar através de nossos comportamentos, nossas ações, nossas atitudes, reações. Ele vai indicar como está realmente a nossa vida com Deus, o nosso ser com Deus. Não é? Aí você entende quando Jesus diz que a árvore conhece pelos seus frutos. Então é nosso corpo que vai dizer. E Jesus diz que não pode sair água doce e água salobra da mesma fonte. Ou é água doce ou água. E isso está justamente na equalização entre o espírito, alma e corpo. Há uma sintonia que não pode ser quebrada. Se quebrar aqui, como se diz, né, uma linguagem bem popular, o crente está desmantelado. Se quebrar essa sintonia, espírito, alma e corpo. É por isso que Paulo diz que todo espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis. Irrepreensível significa que não cometa pecado, não, mas não está à disposição, oferecendo o seu pecado, porque tem crente que oferece o pecado. Tem crente, ele sabe que ele tem uma fraqueza. Todo crente tem uma fraqueza. Quem não tiver aqui, eu vou fazer a unção da transferência para a gente aqui, tudo. Porque todo um crente tem uma fraqueza. Porque somos homens, somos humanos. Mas essas fraquezas, elas devem ser utilizadas, como Paulo diz, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. As nossas fraquezas devem ser motivo para a gente orar mais, consagrar mais e fugir daquilo que se transforma ou se identifica como algo que nos tenta. Mas tem pessoas, irmãos, que gostam de estar perto do perigo, viver perigo. Gosta de viver, perigosamente. Tem crente que é. E viver perigosamente é dificuldade, é você subestimar você mesmo. Não é subestimar o diabo, não, porque o diabo é espírito, mas você subestima você mesmo. O que você é, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós estamos de pé porque há um Jesus, um Deus poderoso, que nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele briga, está brigando todo dia com o nosso corpo, com nossa natureza pecaminosa. Ele diz: não, é meu, o espaço é meu. E aí o diabo, cai fora. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí a gente vai entender que quase sempre somos pegos de surpresa em comportamentos inadequados à vida cristã, e reportamos a culpa ao nosso temperamento explosivo, incontrolável e até carnal. Não, é temperamento, ele aquele bem esquentado, é sanguíneo, né? É sanguíneo, é isso e aquilo. Não, irmão, isso não justifica, não. Aí a gente se esbarra no fruto do Espírito. Como é que eu vou dizer que são? Não, é questão de temperamento. Ele é esquentado assim mesmo. Ela é assim mesmo, é esquentadinha. Isso é da natureza dela. Então o coração precisa ser trabalhado por Jesus. Porque a minha Bíblia, sua Bíblia, vai dizer em Gálatas 5:22 que o crente, ele frutifica o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então alguém desajustado no seu temperamento precisa de Jesus. Se Jesus não pode transformar a personalidade de uma pessoa, se Ele que criou, se Deus que criou o homem, e Ele mandou Jesus para restaurar este homem que foi sendo defeituoso por conta de Satanás. Mas Jesus veio à cruz, entregou-se por nós, e o seu sangue nos restaurou. Aleluia! Então o crente valente fica manso. O crente brigão é pacificador. Glórias ao nome do Senhor. Isso é transformação.
Então, cuidado com as informações que tem hoje nesse evangelho psicológico, dizer é o temperamento dela, é o temperamento dele. Não, é falta de transformação mesmo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e é Ele que para nossos impulsos, é Ele que freia os nossos impulsos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, quando a nossa alma goza de plena saúde em Cristo. Aqui eu estou falando aí, voltando à questão das questões emocionais, que vai atingir a nossa vida espiritual. Os conflitos internos, crise existencial e depressão são, na sua maioria, frutos de uma não completa entrega ao Senhor e aos cuidados do Espírito Santo. E aí a gente entra em algo importante, porque isso está falando da falta justamente dessa comunhão plena com Deus, desse amor latente da nossa vida entre nós e Jesus e nós. E isso vai fazer com que, na nossa vida ela adoeça, a nossa alma adoeça. E vai chegar essa doença ao corpo, no sentido de externar, da externação daquilo que está dentro, que está no nosso interior. E aí a gente, levando a questão do relacionamento conjugal, nesse comparativo, que Jesus, o Senhor, Ele faz, usando Paulo, ele fala isso, em Efésios capítulo 5, ele fala sobre isso, mas não vou tocar nesse versículo ainda. Mas usando como figura o relacionamento conjugal, não pode haver cavernas onde se esconda ressentimentos, desejos vingativos, segredos ocultos, rancor, ódio, mágoas, ciúme doentio, pois são feridas abertas a sangrar. Assim como a falta dessa entrega completa do casal, dessa intimidade, do mesmo, tratando o relacionamento nosso de igreja com Jesus, não pode haver essas reservas. Sim, mas Jesus sabe tudo. Sim, Ele sabe tudo, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que a gente fale com Ele. Então a gente não pode guardar coisas na nossa vida. Significa que nosso coração, ele está dividido, está sendo ocupado por espaços que não poderiam ser ocupados por elementos exteriores, externos, que contaminam a nossa vida e nosso relacionamento com o Senhor. Então a gente pode entender que uma entrega completa ao amor de Cristo, por meio de uma conversão verdadeira e sincera, por onde o sangue de Cristo corre. Se o sangue de Jesus correu na sua vida, e você passou e foi banhado nas águas do manancial do Espírito Santo, que jorra do crente, de dentro do crente. E ela vem também lá do trono, Ezequiel vem lá do trono, Salmo 46. Ezequiel vai falar tanto das águas que curam. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo e o sangue de Jesus fizeram a obra completa. As doenças da alma e até do espírito, as feridas abertas, elas foram cicatrizadas no hospital de Jesus. Então esse negócio de regressão, esse negócio esse mimimi, não, crente tem que passar, e vai lá para uma sessão, aí não você precisa passar pela ministração, você precisa ser curado, viu, curada, aí lá vai, bota você sentada, aí começa a colocar um bocado de coisa na sua cabeça. Lembre agora lá do seu tempo, aí começa a fazer aquelas perguntas, você é bem no casamento, você vive bem no casamento, aí já vai querer discutir na sua vida. Aí você cai na bobagem e dizer, nem estou nem bom. Aí você sabe o que é isso aí, precisa fazer uma regressão. São coisas até do passado que aconteceu. Você era menino e aconteceu isso, e você está marcando sua alma, sua vida. Aí induz a pessoa a pensamentos e coisas que nunca existiram, irmão. Eu estou dizendo isso com consciência, que eu estudei muito sobre isso há anos.
E isso é uma aberração, é uma afronta à fé cristã que se fixa no sacrifício e ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Quando eu digo que tem algo ainda escuso, guardado em meu ser, eu estou dizendo que o sangue de Jesus, ele é impotente. E que o Espírito Santo não tem capacidade do seu lavar regenerador, de remover tudo da minha vida, da sua vida. Então cuidado com essas coisas. Cuidado com esses encontros em casa. Cuidado com essas coisas por aí, reunindo. E você está adoecendo. Não é sendo curada, nem sendo curado, está sendo adoecendo. Mas nesta noite o Espírito Santo te desperta. Cai fora dessas coisas. Você foi curado, você foi curada. Ou agora você precisa viver a saúde desta cura que você está impedindo que se manifeste. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, seja liberto, seja liberta e seja curado, curada em nome de Jesus. O diabo tem procurado esses dias, irmãos, trazer essas coisas para a igreja. É tirando a obra do Espírito Santo. É desfocando o crente do doutrinamento da igreja, do ensino bíblico, para confundir a mente do crente. E tem gente doente por aí. Você não sabe o estrago que na época o G12 fez dos irmãos. Um dos pastores um dos que maior movimentou esse trabalho, que houve a divisão em Feira de Santana, não vou citar o nome, questão ética, que ele já está conosco, voltou para a nossa convenção. Pediu perdão, foi perdoado e aceito, está vivendo em paz conosco. Mas esse pastor, a filha dele, ficou com distúrbios mentais por causa de uma regressão. Eu aqui presenciei algumas vezes descer aí de cima. A gente tinha estudo bíblico aqui, descer agoniado para fazer oração para a pessoa sair do transe. Isso é de Deus? Você não precisa entrar em transe, não. O Espírito Santo vai fazer tudo, você assim, olhando para Ele. E o Espírito Santo trabalhando, você glorificando, e o Espírito Santo sarando, curando suas feridas. Seja renovado, renovada por esse Espírito de alegria, de paz. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Isaías é claro na sua revelação sobre Jesus, sobre o que aconteceria conosco. O Senhor, na sua presciência, já sabia as feridas que nos atingiriam, as doenças que nos alcançariam. E aí, na inspiração e revelação do Espírito Santo, Isaías diz: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado, você foi sarado. Aleluia. Não permita que o inimigo venha trazer de volta as doenças que você deixou no Calvário. Isso é afrontar o sacrifício de Jesus. Isso é desqualificar o sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder do Espírito Santo do Senhor que está aqui essa noite, e o Espírito Santo que habita em nós está nos falando: você está curado, você está curada. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Há um rio de águas de paz, amor, alegria, perdão, reconciliação, que emana do trono de Deus, que emana do trono de Deus. Salmo 46, 4, 5. Há um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Você não vai ser abalado, você não vai ser abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Vai passar a noite, mas no amanhã vai chegar a providência do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja revitalizado pelo amor de Cristo, para que volte a paz no teu coração. O salmista no Salmo 4, 7 e 8 diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Ninguém pode tirar essa certeza do seu coração, esta alegria. Não deixa a tristeza tomar conta do teu coração. Sim, Jesus diz: no mundo tereis aflições, é verdade, mas há um rio de conforto, de consolo, de graça, de capacitação. Deus nesta noite está capacitando a tua vida. Vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia. Expressamos que na verdade nosso coração pertence totalmente ao Senhor. Quando o meu amor a Cristo resiste a todos os desafios que tentam afetar o meu relacionamento com Ele. 1 Coríntios 13, 4, 7, falando sobre o amor. Paulo vai dizer na revelação do Espírito Santo: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí nos vai uma pergunta: como está o nosso trato com Cristo? Como está este amor com Cristo? Somos capazes de sofrer por amor ao seu nome quando defendemos a nossa fé? Temos sido decentes em nossa postura e conduta em casa, trabalho, escola, faculdade e vizinhos? Temos sido altruístas ou pensamos só em nós? Como está nosso controle emocional e domínio dos nossos impulsos? Estamos julgando com reta justiça ou sendo juízes impiedosos? Temos falado e vivido a verdade ou somos hipócritas? Como está a confiança e a esperança em Cristo? Um coração entregue ao Senhor, irmãos, ele vive em plenitude de graça espiritual. Só crente para entender isso. Eu tenho como exemplo marcou minha vida, tanto meu sogro, hoje saudosa memória, a irmã Marlene. E eu sempre refleti: Jesus, só graça divina, só o teu rio, só a consciência de um coração dado totalmente ao Senhor, para suportar o que aquela família passou de perdas, de morte, de filhos jovens, de forma praticamente um atrás do outro, e manter-se alegre, glorificando a Jesus, falando línguas estranhas, orando, evangelizando, vindo para o culto, ceando. Isso é uma vida entregue completamente a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem entregou seu coração totalmente a Cristo, nada nesta vida é capaz de separá-lo do amor de Cristo. Não tem como a gente não ver esse texto, dois textos importantes da palavra do Senhor. O primeiro texto diz assim: põe-me como selo, que é em Cânticos 8, 6 e 7, diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas.
As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Aí eu digo, isso em relação a Cristo é real conosco? Quantas vezes uma chateação, a gente, eu não vou para a igreja hoje não. Eu não quero ver a cara daquela irmã hoje não. Como é que fica isso aqui? Que amor é esse? Você vem para a igreja porque é por causa do seu irmão ou é por causa de Cristo? Você vem para a igreja por causa do pastor, por causa da mulher do pastor, da mulher do superintendente, a dirigente de oração, a regente, o tocador, você vem por quê? Onde está seu amor? Quem tem seu amor a Cristo, o seu amor é inegociável. Ele não troca nada a face desse amor. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tem crente mudando de ministério porque não me chateei, não suporto mais, não aguento mais. Porque, meu Deus, que amor é esse? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Isso já faz parte da vida nossa, todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, mas em todas essas coisas, não são algumas coisas, todas essas coisas. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus no Senhor. Aí eu faço, será? É muito lindo esse texto, ele toca na nossa alma. Eu mesmo fico altamente sensibilizado. Aí eu pergunto, será que eu estou realmente dentro desse contexto, irmão? Essa é uma questão maior hoje do cristianismo, desses últimos dias. Viver o que não prega e prega o que não vive, canta o que não é e canta o que não sabe. Não há uma consciência nossa nesses dias. Então como é que pode perdurar e como pode ser forte um relacionamento se não há essa intimidade de confiança, de entrega completa, esse envolvimento de amor, de força? Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu vejo muito hoje o amor dessa igreja hoje, desse tempo, né? Diga-se igreja no sentido geral, genérico, no caso genérico, não apontando a igreja aqui de Alagoinhas, mas eu me reporto a Pedro, quando disse ao Senhor, não Senhor, ele disse que se purificou, não nega o Senhor não. Ele declarou no amor dele, não Senhor, eu amo tanto que olha, se for possível, eu vou até morrer pelo Senhor. Aí Jesus entrou a parte divina de Jesus, do conhecimento, da onisciência. Aí diz, Pedro, ainda falou, tinha falado anteriormente que o inimigo pediu para ser andar a vida dele, trilhar a vida dele, e se trilhasse ia morrer Pedro, ia desviar, aí o Senhor não permitiu. Aí o Senhor disse, Pedro, para com isso, antes que o galo cante, à meia-noite, 3 vezes você vai dizer que não me conhece, não sabe nem quem eu sou. Aconteceu ou não aconteceu? Será que nós estamos como Pedro, irmão? Senhor, nós vamos até morrer, somos capazes de morrer. Será que está mesmo capaz de morrer? Esse relacionamento, essa verdade, não é? A gente vai para o sentido conjugal, porque é uma representação também desse relacionamento sincero de Cristo e igreja. A gente vai hoje, os casamentos se desmancham, aquele juramento lá na frente do altar, aquelas 2 santidades ali, parece 2 anjos, um anjo e uma anja ali, e a gente vai orar e faz aquela ministração e faz aquele juramento. Aí não tem uns que cantam, meu amor, eu faço aquela declaração para provocar mesmo eles, diga aí, seu amor, aí faz aquela declaração romântica, aquela coisa, chega a arrepiar a gente. Com uma semana começa o bafafá, o amor começa a sair por água abaixo. Que amor é esse?
E o pior não é isso, viu? Eu vou mais grave aqui. Eu não estou afrontando nenhuma, com todo respeito, mas vou falar algo aqui. O amor nosso a Deus não pode ser substituído como um amor, porque a Bíblia diz que o amor de esposo a esposo e vice-versa é até enquanto a morte não separe. Quando a morte chega, o outro fica livre para arranjar outro amor. Olha o amor chega ao outro. Então o amor que declarou ao outro, eu vou morrer por você, o outro morre, a criatura fica e não morre junto, mas não ia morrer até a morte, morre junto, mas não morre. Mas o amor de Cristo não pode ser substituído. Você vai morrer? Morro com esse amor. Vai viver? Vivo com esse amor. Vai tudo bem? Com esse amor. Vai tudo ruim? Com esse amor. Estou curado? Com esse amor. Não sou curado? Continuo com esse amor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Conserva este amor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Também, quando o meu relacionamento com Cristo não sofre interrupções. No casamento é interessante, né? Quando está noivo, quando está namorando, não pode encostar que pega fogo. Aí noiva, diminui um pouquinho, mas ainda continua o fogaréu. Quando casa, com uma semana, já passa 2 desconhecidos dentro de casa. Passa assim, tu está aqui? O camarada acha que esqueci que você estava aqui morando comigo. Esse é o relacionamento humano hoje, de casal, irmão. De estranheza, né? Interrupções. O amor, quando o caso, deve ser triplicado, né? Agora que tem toda a liberdade, estão só os dois. Só os dois, o mundo deles, tudo dele. Aí os ordinários não sabem aproveitar, então tem que divorciar. É porque eu não gosto mais dele, não. Ele não sabe fazer nem cuscuz. Tem casamento hoje que acaba por causa de cuscuz, mano. É sério. É sério. Aí tem gente que está largando Jesus e fica no cuscuz. Essa igreja não tem isso, não. Na outra tem cuscuz. Aí vai comer cuscuz. É um negócio sério. Isso é algo para a gente refletir com seriedade. De como está o nosso amor com o Senhor. O nosso amor do Senhor não é algo romântico, não, irmão. Não, é algo real. O romântico tenta ser meio virtual, né? Tem um romance que só é quando casa. É meio virtual. Depois que aparece a realidade, ele está só na visão, no IA. No IA emocional. Na hora que vai para a realidade, que aparece a realidade, acabou o IA. Agora é verdade. Meu Deus, com quem casei? Meu Senhor, eu não tive a revelação. Mas com Jesus é mais sério. Jesus não aceita divórcio. Jesus não tem divórcio. Não tem separação. Quando Ele nos comprou, Ele disse: Senhor, aquele que Tu me deste, eu não vou perder, eu não quero perder. Jesus te comprou, meu irmão, minha irmã. Jesus nos comprou. E não quer nos perder, não. Guarde isso em seu coração. Então conserve esse amor verdadeiro com seu Deus. Não interrompa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós observamos isso muitas vezes, não é? Quando não temos prazer em orar, não se preocupamos em orar. A oração é dialogar com aquele que a gente ama. Como é que eu digo que ama Jesus e eu não tiro uma hora sequer para conversar com Jesus? Isso é uma revelação de Deus para a nossa vida, para a gente se consertar e voltar a orar. Porque quem não ora, irmãos, não tem o coração totalmente entregue a Deus, ao Senhor Jesus. A oração tem sido um sofrimento para muitos de nós. Com 5 minutos de oração, o joelho dói, a coluna dói, a artrose, e é tanta coisa que aparece na hora da oração.
Chega até bom na igreja, mas quando ele chega e vai dobrar o joelho, aparece a diverculite, aparece sinusite, aparece dor de cabeça, aparece tontura, e lá vai, ora assim mesmo. Quem sabe você é arrebatado numa tontura dessa aí. Mas é a vida do crente hoje. Como é que eu posso dizer que eu amo o Senhor e não converso com Ele? Não tenho tempo para conversar. Não tenho tempo. Um casamento que não tem diálogo termina há poucos dias. Aí, quanto tempo o Senhor está nos esperando para a gente conversar com Ele? E a gente nada. Venha, meu filho. Venha, minha filha. Tem uma para a gente conversar aqui. Mas a gente, até nossas orações, a gente começa a orar, daqui a pouco esvazia. Aí fica no lugar da bobalhada. Aí começa a fazer, aí já teve isso, já aconteceu até comigo às vezes, de oração prolongada. Daqui a pouco eu estou falando em comida, feijão, arroz. Oxi, negócio, meu Deus. Nós estamos assim, irmão. Daqui a pouco a gente está orando, está contando um caso para Jesus. É, Jesus, amanhã eu vou para a feira, eu vou ter que ir no banco pagar. Tu está orando ou tu está contando para dar as contas? Um coração dividido, irmãos, é assim. Na hora que é para orar com o Senhor, ele inventa a história, vai contar. Meu Deus, é uma repreensão para nós, nessa noite aqui. Voltar a orar. A oração, ela faz com que o nosso relacionamento com o Senhor não tenha interrupções. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é assim, a pessoa que é bem casada, nós somos bem casados, a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar pensando na mulher, a irmã, no irmão, e fica agoniado para voltar logo em casa e tal, para dar um beijinho, dar um cheirinho. Não é assim a vida da gente? E por que com Jesus a gente não tem sinal de voltar para dar um cheirinho em Jesus? E o irmão diz: cadê o Rosanildo? Jesus é bonito e cheiroso, é lindo e cheiroso. E será que é mesmo lindo e cheiroso, que a gente não quer nem orar perto dele? Senhor, refletir nisso, irmão. É preciso refletir. Nós estamos perdendo muito de Deus. Aí o salmista diz assim: quão amáveis. Olha que coisa, como ele gosta de estar na casa do Senhor, de orar. Outra coisa importante, de estar na casa do Senhor, congregar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Aí diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E aí a gente bota tanta coisa para não vir para a igreja, irmão. Se aí vai para o banco, a gente vai chovendo, com trovoado, o raio caindo na rua, e a gente está correndo, filipando do raio. Mas a gente vem, vai lá no banquinho pegar o dinheirinho. Sim ou não? E por que para a igreja? Vai chover. Meu Deus, eu vou para a igreja. Como é que a gente pode dizer que nosso coração pertence a Jesus se a gente não quer ir na casa dele? Essa resposta é muito óbvia. Mas é triste a gente ver hoje o nosso desinteresse pela igreja do Senhor, irmãos. Outra coisa ainda tem uns ainda é pior, porque ele chega ainda, sai da igreja e começa a montar núcleos de oração aqui, de encontro ali, e lá vai, deixando a congregação, mas não aparece na segunda-feira. Cadê a quinta-feira aqui? Cadê esse povo que gosta de fazer encontros por aí? Cadê? No culto de doutrina? Cadê na consagração de 5:30 da manhã às 6:30, na terça, quinta e sábado? Cadê a oração de sexta-feira, e aqui no caso terça-feira na sede, que muitas vezes só tem um dirigente e a esposa? Isso são demonstrações de como está o nosso amor, irmãos. Que amor é esse que a gente não quer não quer estar na casa do Senhor? Aí você vai para a igreja primitiva e diz que todos os dias. Aqueles irmãos estavam no templo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, junto na casa. E aqui não. Meu Deus. E eu quero encerrar dizendo aqui que quando deixamos de congregar, estamos declarando a nossa insatisfação com Jesus, pois o templo é dele, a casa é dele.
Aqui não é um prédio comum não, irmãos. Aqui um dia foi plantado, foi colocado uma pedra fundamental. Não me lembro qual foi o lugar. Não sei se Jaziel se lembra, os irmãos aqui. Uma dessas colunas aqui foi colocado lá a pedra fundamental. Fizemos uma oração naquele dia, no momento do lançamento da pedra fundamental. Quando chegou em 95, né? 92, 95. 95 foi feita a inauguração e a consagração da casa. Aí eu me lembro da consagração lá da Templo de Salomão. Que coisa linda, ele tinha feito oração, está no segunda Crônicas 6, está falando lá, ele fazendo oração e pedindo a Deus, Senhor, é como dizer, Senhor, eu construí aquela casa que meu pai desejou construir, ele não pôde construir, mas o Senhor me deu essa honra de construir a tua casa, mas Senhor, aquela casa é o seguinte, eu quero conversar algo com o Senhor aqui que é importante, eu estou aqui, né, só facilitando o entendimento dos irmãos, e para não ter que folhear aqui a Bíblia, mas é o que a Bíblia diz. Aí ele disse, mas Senhor, olha, eu quero pedir ao Senhor, eu vou construir essa casa, que ela está construída, nós vamos inaugurar, então a inauguração vai ser hoje, daqui a pouco, mas eu quero orar aqui o Senhor, fazer aqui um bate-papo entre nós dois. Senhor, quando o teu povo estiver em aflição, estiver em guerra, que a peste vier, as doenças, as dificuldades, ele diz, são os inimigos que batem a porta, mas quando, Senhor, o teu povo vier a esta casa, atende desde os céus a oração do teu povo. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, a gente vê a resposta do Senhor, e diz assim a Salomão, e diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aleluia. Ele disse, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, aí ele diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A casa de Deus está a presença do Senhor, está a presença, aqui a cura, aqui a revelação, aqui a consolo, aqui a restauração, aqui a libertação. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E por último, aleluia, quando o nosso coração é um coração quebrantado e contrito. Ter um coração quebrantado não se limita a facilidade de chorar e ser comovido emocionalmente por uma pregação ou cânticos inspirados. Ter coração quebrantado é ter um coração disposto a uma rendição sincera e completa de dependência de Deus, para ser restaurado quando se pecar, para ser curado quando estiver doente. E o Salmo 34:18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aleluia. O que é um coração contrito? Ele significa sentir a tristeza segundo Deus, se erra gerando profundo arrependimento e confissão verdadeira, tendo a humildade e reconhecimento total da necessidade de Deus. 2 Coríntios 7:10, e diz, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Portanto eu encerro dizendo, meus queridos irmãos, que precisamos ter o coração de Davi, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo bradora que esta noite ao meu coração, ao teu coração. Agora o que temos que fazer é deixar fluir dentro de nós a graça do Senhor. Mudemos nosso relacionamento com o Senhor, mudemos o nosso comportamento com o Senhor.
voltemos urgentemente à oração, voltemos à palavra, voltemos a congregar, porque só assim o nosso coração continuará conservado e guardado para o Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.